paz, meus queridos. Bom dia. Convido você a participar desse devocional, a nós meditarmos na palavra do Senhor e ficarmos firmes em sua presença. Meus queridos, vendo o passar dos tempos, vendo sinais, vendo tudo que está ao nosso redor, que envolve o nosso dia a dia, nós temos a certeza de que é necessário, sim, estarmos na presença de Deus, de que o único caminho é estar no centro da vontade de Deus, de permanecermos firmes, inabaláveis, confiando unicamente no nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 15:7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que palavra, que promessa, mas nós temos que saber que temos que estar nele. Não é mais tempo de um dia estarmos com o pé na igreja, de dizermos que somos cristãos, queremos obedecer sua palavra e no outro dia já estamos ali compactuando com as trevas, fazendo o que é errado, mentindo, logrando os outros, falando mal do nosso próximo. Não. É tempo de nos posicionarmos para viver o sobrenatural de Deus. Todos nós sabemos da dinamicidade que é a vida. Ela nunca fica parada, estática. Por mais que na tua vida ou na minha vida os dias pareçam iguais, nós estamos sujeitos a variações de tudo que é tipo. Um dia fura o pneu do carro, outro dia um filho acorda doente, passando mal, outro dia uma notícia de demissão, ou de uma traição, de uma perda, da morte de alguém muito querido por nós, ou de problemas emocionais, e por aí vai. Nossas emoções nesse momento se agitam e por vezes eu e você não sabemos mais o que fazer diante dessas situações. Aos nossos olhos é incontrolável, não tem o que fazer. E saiba, meu irmão, para piorar, pode piorar sim. Algumas situações adversas parecem que elas vêm para se instaurar em nossas vidas e nós temos que lidar com elas, temos que conviver com elas ou temos que estudar uma maneira de nos livrarmos definitivamente delas. O fato é que nenhum de nós está livre de passar por essas situações desagradáveis, inesperadas. Queridos, afinal, nós habitamos no lugar das aflições. Este mundo, e o próprio Jesus nos diz, no mundo tereis aflições. Ele mesmo já certificou dessa palavra. Então, diante dessa realidade, há uma verdade que nos ajuda a avançar, a romper, a vencer todo e qualquer tipo de obstáculo. E essa verdade se encontra na palavra de Deus. E eu li para vocês e quero repetir em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Deus, sim, essa é a palavra. Essa é a resposta, essa é a proposta. O nosso Deus imutável não se abala com nada, com ventos, tempestades, obstáculos, muralhas gigantescas. Ele não se abala. Não há nenhuma sombra de variação nele. Tanto que o rei Davi, ele declarou no Salmo 18:2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo, ele é o poder que me salva, a minha torre alta.
O Deus que jamais muda permanece sempre em seu lugar, com os olhos fixos em você, filho de Deus. Este é o nosso lugar de segurança, de confiança, de estabilidade. Quando nós somos nocauteados pelos ventos da vida, da adversidade, é em Deus que nós encontramos a resposta. As pessoas se queixam que os negócios vão mal, que a crise é demais, que o casamento está abalado, que tem muitas doenças, mas por qualquer motivo viram as costas para Deus, saem da presença de Deus e começam a viver as maiores aflições da vida. Permaneça, não desista. Temos ouvido várias vezes: negue-se a si mesmo. Isso mesmo, isso tem que ser todos os dias. Negar os nossos desejos, negar as nossas vontades. Essa é a atitude de quem permanece no centro da vontade de Deus. Ouça a palavra e permaneça nela. Ouça a voz do Senhor e atente claramente para aquilo que Ele quer dizer a você. Existem períodos em que tudo que nós podemos fazer é permanecer nele, mesmo que as condições sejam contrárias. Devemos manter-nos nele, ficar firmes nele, não mudar sua atitude nele, ficar na palavra dele, ficar com as promessas dele, continuar, seguir andando, seguir perseverando, seguir andando e perseverando. Quando nós permanecemos nele, quando nós ficamos firmes nele, em suas palavras, podemos clamar que ele nos dará a resposta. Aleluia! E mesmo se a sua resposta não for exatamente o que nós esperamos, a sua voz é capaz de acalmar o nosso coração, é capaz de nos dar direção e mudar a nossa história, de mudar esse capítulo desastroso para um capítulo de bênçãos, de glórias e vitórias em sua presença. E no vai e vem da vida, somente em Deus é que eu e você vamos encontrar a segurança que nós precisamos. Não é no nosso carro, no nosso emprego, no nosso dinheiro, nos nossos títulos, não, porque isso tudo um dia pode acabar. Permanecer em Deus é uma prerrogativa para quem deseja viver firme, sobreviver aos vendavais da vida, aos reveses da vida, às aflições do dia a dia, saber que nele encontramos segurança, repouso, descanso. Nós temos ouvido falar a respeito da fé, da sua eficácia nas nossas vidas, de quanto ela faz diferença na vida daquele que se mantém fiel. Porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradarmos ao nosso Deus. Nós descobrimos aqui na palavra de Deus que a nossa fé é necessária. E se ela for do minúsculo tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de mover os montes que têm obstaculado as nossas vidas, que têm se colocado no nosso caminho. Aleluia! Que fé é essa, meus irmãos? Que promessa é essa que nós vamos avançar, romper o mundo sobrenatural? Eu e você somos chamados a confiar no Senhor. Nós temos que saber que essa confiança faz derreter os medos que nos paralisam, eles anulam as ciladas do inimigo. Essa fé faz eu e você vivermos o melhor que Deus tem preparado para nós. Descobrimos que confiança é fé em ação.
turbinada pela esperança viva que é o próprio Jesus, o Cristo de Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive da nossa vida, da nossa família, de tudo aquilo que diz respeito a nós. Aleluia! Meu irmão, fique atento. Fique bem atento, porque nós não podemos perder de vista as astúcias do nosso adversário, nosso inimigo. Porque um dos seus principais objetivos é minar nossa confiança em Deus e em suas muito grandes promessas, suas preciosas promessas. Ele quer dizer que você não vai usufruir de tudo que está escrito em sua Sagrada Escritura. E para isso ele levanta fortalezas de dúvidas, de preocupações, de inquietações em nossos corações. E essas fortalezas vão gerando enfermidades, e por isso há muitos doentes no meio do povo de Deus. E qual é o nosso desafio diante de toda essa situação? Permanecer em Deus. Se quisermos permanecer em Deus, nós precisamos aprender a confiar nele, a entregar nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos para Ele. Saber que Ele é perfeito e fiel em cada detalhe da nossa vida. Queridos, quais são os efeitos dessa confiança no coração daquele que verdadeiramente permanece firme, alicerçado no Senhor? Queridos, essa confiança mantém o cristão firmado em Deus. A palavra nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Essa mesma confiança mantém o cristão em obediência, pois a palavra do Senhor também nos diz que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Ser obediente, ser fiel. A confiança mantém o cristão em oração, em constante oração e intercessão pelos outros, porque a palavra do Senhor nos diz: Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm o coração íntegro voltado a Ti. A verdadeira confiança mantém viva a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. A verdadeira confiança mantém viva a esperança do cristão, porque a palavra do Senhor nos diz: mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Meus queridos, diante de tudo isso que a palavra do Senhor nos diz, o que nós aprendemos com isso? A confiança em Cristo não é apenas para a salvação, mas ela também deve ser manifestada para a vitória do dia a dia, para a vitória sobre os obstáculos, doenças, enfermidades, depressão. A confiança em Cristo é que nos mantém firmados nele. Mesmo que venha alguém dizer para você que isso não é assim, você continua crendo no Deus do impossível. E essa confiança nos mantém em obediência a Ele, apesar de todas as circunstâncias. Também nos mantém viva a esperança daquilo que Deus já tem preparado para você para amanhã. Que Deus já tem preparado para os teus filhos, para tuas futuras gerações. Você tem esperança do melhor. Nós fomos chamados, sim, para confiar em Deus de uma forma incondicional. Sim, e para isso nós precisamos conhecê-lo.
Como é que nós vamos confiar de uma forma incondicional em alguém que não conhecemos? Não tem como. Por isso eu convido você todos os dias a participar do nosso devocional, a nós abrirmos a nossa Bíblia, ler e reler aquilo que Deus deixou para nós como regra de vida e vivenciar isso, vivenciar esses princípios que Ele deixou para que nós possamos viver as promessas que Deus já tem para nós. Realmente nós precisamos conhecer Ele de uma forma íntima, ter uma comunhão com Ele que não abale quando surgir algo diferente. Nós temos que nos relacionar com Ele, nós temos que nos relacionar dia após dia através de adoração, oração, intercessão, sempre através da pessoa de Jesus Cristo. A confiança nele é a chave da permanência nele para hoje e para todo sempre. Meus queridos, nós vivemos num mundo de tantas dependências. Muitas pessoas, por exemplo, são dependentes de vícios como drogas pesadas, álcool e tantos outros. Há pessoas que são dependentes emocionais de pessoas, situações, sentimentos. Mas a ideia central mostrada aqui nessa palavra em João é a nossa profunda dependência que devemos ter em Cristo e ninguém mais. Ele é o foco, Ele é o objetivo, Ele escreve os nossos dias. E essa dependência dele vai gerar equilíbrio, vitória, produtividade para o reino de Deus. Assim, eu e você, cristãos, precisamos ser dependentes totais e absolutos de Cristo. E é exatamente o que o próprio Senhor diz em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. E isso é a verdade. Ele é a videira e nós somos os ramos, nós estamos nele. A videira é uma das árvores símbolos de Israel. A videira verdadeira é a celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos inclui como seus ramos. Nós ramos temos que estar nele. E os ramos não se sustentam sozinhos. Não há ramos longe da videira, independentes da videira. Os ramos fora da videira morrem, não sobrevivem, são nocauteados pelo inimigo, porque não recebem a seiva que as nutre, que as sustenta, que as mantém de pé. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra-chave de hoje é permanecer. Guarde essa palavra, pois ele é o segredo da vitória, da nossa vitória. Nós encontramos a palavra permanecer pelo menos 12 vezes só nesse capítulo. Em permanecermos no Senhor, em permanecermos em Deus, porque ali reside a nossa saúde espiritual, nosso equilíbrio, a nossa produtividade, a nossa força, a esperança para prosseguir. Aleluia! Por isso hoje eu digo para você, vamos lá, vamos ficar firmes, vamos firmar nossa vida naquele que é fiel, naquele que é a rocha eterna e inabalável, naquele que permanece para sempre. Ele é a nossa esperança eterna e tem uma glória no final de tudo. Porque a palavra do Senhor nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor está renovando nosso ânimo, nossa fé, nossa coragem, nossa esperança para prosseguirmos. Não tem volta, meus irmãos. Essa é uma palavra de esperança.
Essa é a palavra que fica. Existe um propósito e um alvo que precisa ser alcançado. E para isso o Senhor vai renovar nossas forças. Renove hoje as suas forças no seu Senhor e seja cheio do Espírito Santo para ir além, para ir muito além. Lembre-se, permaneça, continue, avance, vença, em nome de Jesus.